quando os que se dizem meus amigos são amigos daqueles que se tornaram meus inimigos. Amém? Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 23, vamos ler do 2 ao 12. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os teus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu como éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todos os povos à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze-me aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu povo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim, e entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim, e os meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Ou seja, vimos no resumo dessa história, Davi saía em defesa de Keila. Para todos que já sabem, né? Keila é uma cidade. Exatamente. Então, saiu em defesa de Keila. Porém, antes, ele ora a Deus e diz: Senhor, eu posso lutar por Keila? Porque os filisteus estão vindo contra ela. E Deus diz: sim, lute por Keila. Ou seja, Deus deu o aval a ele: vá, luta por Keila. Não é verdade? A mesma cidade chamada Keila, que protegia Davi na fuga de Saul, que o perseguia por causa da inveja, é a mesma Keila agora que está vendo um rei que é perseguido, lutando agora uma guerra que não é dele. Quantas das vezes nós lutamos uma guerra que não é nossa? Por causa de alguém, por causa de uma pessoa, não é verdade? Mas contudo, antes devemos orar a Deus, perguntar a Deus o que posso. Sempre que entrar numa guerra por causa de alguém, pergunta para Deus antes se pode. Amém? Vamos lá.
Só que agora, quando Saul descobre aonde Davi está, o texto vai dizer que Davi percebe a trama de Keila com Saul. E Davi vai orar a Deus e diz: Deus, por acaso Keila me entregará nas mãos de Saul? E Deus responde aqui: sim. Sim, sim, Davi, Keila vai te entregar na mão de Saul. Ou seja, Deus, ele livrou Davi dessa situação, dessa ingratidão? Não, mas ele respondeu a Davi a verdade. Cuidado, sempre que você precisa perguntar algo para Deus, ele te responde. Sempre Deus fala comigo: você realmente quer saber disso? No que vai acrescentar para você? No que isso vai te beneficiar? Então, antes de orar a Deus para saber alguma coisa, para que você quer saber? Para que você quer essa informação? Para te levar a vingar? Para te levar a irar? Deus não precisa te responder. Agora, só te falo uma coisa: tudo que você quer saber de Deus, Ele te responde. Basta isso, uma intimidade sua com Ele. Cuidado, temos que ter cuidado com as orações que nós fazemos a Deus, pedindo resposta, porque Ele responde até o que nós não queremos ouvir. E como responde? Se você não quer ser enganado, Deus não te deixa enganado. Você pode ter certeza que Deus não te deixa enganado. Deus não nos deixa enganados. Você só fica enganado se você quer. Quantas das vezes Deus está te mostrando que não é dele, mas você quer persistir naquilo? Infelizmente, quando nós persistimos naquilo que não é de Deus para nós, a dor ela é frequente. Para de continuar insistindo naquilo que Deus já disse não. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Deus aqui revela a Davi que Keila iria entregá-lo. Ou seja, que Keila iria entregá-lo a Saul. Então, Keila é a simbologia de quem? De um ingrato. Deus poderia ter falado assim: não livra Keila. Não entra nessa guerra por Keila. Não entra. Sabe por quê? Porque Keila vai te trair e vai te entregar para o seu inimigo. Não é verdade? Mas não, Deus não impediu o bem. Muitas das vezes as pessoas falam assim: para de fazer bondade para as pessoas. Deus, ele não está neste negócio. Deus, ele zela pelo bem que nós fazemos às pessoas. Ele gosta disso. Amém? Então, Keila é a simbologia de alguém ingrato, que você guerreia as guerras dela, mas no final, ela o quê? No final das contas, ela vai te vender, ela vai te trair, ela vai te entregar para o teu inimigo. Quantas das vezes nós entramos numa guerra por alguém, mas este alguém vai fazer o quê? Depois que nós fizermos tudo por este alguém vai o quê? Enfiar a faca em nossas costas. Deus, mesmo sabendo disso, ele te impede de ajudar alguém? Não. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é tão somente uma coisa: quem se diz ser seu amigo não pode ser amigo daqueles que se fizeram seus inimigos. Aprenda isso. Aprenda. Aqueles que se dizem ser seus amigos não podem ser amigos daqueles que se fizeram seus inimigos. Sabe por quê? Vai te trair. Vai te trair. É um fato. Mas às vezes nós fechamos as nossas visões. O fato não é Deus não está te mostrando. O fato é que Deus já te revelou. Já te mostrou. Mas sabe qual é o problema nosso?
nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. Infelizmente, nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que Deus quer nos falar. Então, aprenda uma coisa. As pessoas que se dizem ser suas amigas estão envolvidas com aquelas que se fizeram seus inimigos, estão te traindo, está levando, está armando para você uma emboscada. Assim aconteceu com quem? Com Davi. Sabe por quê? Davi, ele fez o seguinte: ele entrou na guerra por Keila, ele livrou Keila, e o que Keila fez? Keila se aliou a Saul para fazer o seguinte, para pegar Davi. Infelizmente, é assim. Keila simboliza, representa a ingratidão. Você tem que saber lidar com a ingratidão das pessoas. Elas são ingratas, mas Deus não te impede de servir alguém. Ou seja, Deus não te impede de servir Keila. Deus não te impede de servir o ingrato. Não. Essa balela que nós vimos no mundo, não serve a ninguém, não faz nada pelo ingrato. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele poderia ter falado com Davi isso. Não entra na guerra de Keila. Não entra na guerra por Keila, porque ela vai te trair. Deus não poderia ter feito isso? Ter impedido Davi de entrar em toda essa guerra? Poderia. Ele poderia ter feito isso. Mas Deus, ele zela pelo bem. Deus, ele ama que nós servimos as pessoas, independente de quem seja, independente do que venha acontecer. Mas uma coisa eu te falo, Deus não deixou Davi enganar. Davi perguntou: Deus, Keila vai me trair? Depois de tudo que eu fiz por Keila, eu entrar na guerra de Keila, Keila vai me trair? O que Deus falou? Vai. Mas por que então que o Senhor me deixou entrar na guerra de Keila? Esse é o nosso papel, servir. O nosso papel é fazer o bem, independente o que? Se Keila vai nos trair. A simbologia de Keila é ingratidão. Então não pare de ser bom. Não perca essa essência só porque Keila é ingrata. Não deixa de ser bom só porque Keila foi ingrata com você. Porque essa é a característica de Keila, é ingratidão. Mas só que a sua característica, ela é de bondade. Faz o bem, independente. Mas nós vimos aqui que Davi nos ensina o seguinte: que tudo que nós queremos saber de Deus, ele nos fala assim: ah, pastora, mas eu estou querendo a resposta de Deus. Ele já te deu a resposta. Só que você quer ouvir aquilo que você quer, não aquilo que Deus já te disse para você. Então, deixa eu te falar uma coisa: se Deus não é a favor, não leva adiante. Não leva adiante. Se Deus não é a favor disso, não leva adiante. Agora, uma coisa eu te falo: o caso de você entrar numa guerra por alguém, aprenda uma coisa, que ele é ingrato. O fato de você entrar nas guerras de Keila, a simbologia de Keila é ingratidão. No final, você vai ter que saber lidar com a ingratidão. Aprenda isso. Ingratidão não pode nos parar. Ingratidão não pode nos definir como ingratos também. Não deixe a ingratidão de Keila te prejudicar, te fazer também um ingrato. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida essa noite.